Mãe, conta aí como é que era a Não, tabuada. era, eu tô muito suja. Era a avaliação da tabuada, todos os alunos na beira da parede, assim. E eu sentava Lá lá. na varanda da escola. Aí a professora, uma era a Ana, mas eu não lembro da Ana da palmatória em mim, não. Era uma nordestina. Aí era Mas eu- 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 2, 2, você, 3 vezes 4. Volta pro outro. Aí você ficava, você não sabia falar. A boca ficava tremendo. 3, 6, hora que chegava lá. Não, o 9, a tabuada do 9 era muito difícil. Aí tinha lá o Carlos Henrique, eu sentava lá, perto de uma parede, ele sentava de cá. Aí ele era muito, acho que a gente se Mudava, gostava. não era você, não. Era salteado. Igual assim, eu, Anaís. Anaís, você... Mas era 30 alunos, né? 25, 30 alunos. E começava aqui, 3 vezes com 8. 8 vezes 1. Não era 2, não. Pra você decorar, não era salteada a tabuada do 3, a do 8, a do chegar 10. no 8, a O pau palmatória comia. tinha comido. 9 vezes 9, eu combinei com o Carlos que se porventura eu fosse perguntar para ele, era 9 vezes 9. Só aquilo que eu conseguia. Não, ele perguntar para mim, eu conseguia lembrar só aquele. Portanto, hoje no 9 vezes 9 eu sou muito craque. Eu me garanto. Eu se me garanto. 9 vezes 9 eu me garanto. Eu peguei essa situação, mas a da leitura era duro demais. Como é que era da leitura, mãe? Explica aí pra quem tá assistindo. Olha. Silvana, Dia 23 de dezembro vai ter prova de leitura editado. isso. Ai, meu Deus do céu, leitura editada. Bora, chega aqui. Bora ler, pega livro e lê, cartilha, lê. Mas você não sabia qual era a leitura que vinha. não, era o texto vinha Que com idade que ela. vocês tinham? 8 anos, 9 anos. Né? Era o segundo, terceiro, quarto ano. Nós vamos tudo para a escola 23. Hoje é texto, leitura, ditado junto. Gente, será que eu vou ser sorteada? Vai ser meu? Aonde vai ser? Você é a primeira, a segunda? Aí apontava o carro da inspetora de ensino, que vinha lá da cidade. A inspetora, geralmente vinha a A inspetora, inspetora e a vice-diretora. a vice-diretora e também a que ia fazer. A que aplicar, fazia, que hoje aplicar a era prova. hoje A para nós leitura lá do texto. é a monitora, o monitor. Naquele tempo eu não sei como chamar. Aí sentava a diretora, porque elas que iam avaliar. A diretora, a inspetora, a vice-diretora, a inspetora e aquela que ia nos levar para E a esse forca. pessoal vinha tão Arrumado. arrumadinho, que era um porque modelo. professora era É claro, eles eram os verdadeiros Hitler da história. Professora para nós era o modelo. Um exemplo pra Portanto, gente aquilo quando ali. a Sônia deu aula, Aí fazia as assim, alunas eu não dela- sei se vocês lembram, pra gente não copiar o ditado, né? As carteiras sempre eram de 2. Aí tinha de fazer toda uma logística dentro da sala, uma de frente, uma de trás, uma de frente, uma de trás. Aí trocava as crianças de lugar, colocava uma pessoa que você nunca tinha sentado, Do lado. trocava, porque você o ano inteiro você sentava ali, do com a lado Maria do fulaninho. Eduarda. No dia da prova eu tinha que sentar com o Joãozinho, que eu Você nunca nunca tinha viu. sentado. Que aquele do dia a dia, um olhar já sabia, que né? era. Aqui é onde eu vou. Gente, por isso que a gente lê e sabe. Não, por isso que a É. gente é sabido, né? A gente assim, Tem um porque raciocínio. o quarto Dedinho ano aqui, nosso, o decoreba, quarto foi uma ano coisa que meu aprendeu. vale para muita coisa. Mas é o que a muita Mônica coisa. fala. A Mônica, a gente de vez em quando ela conversa, ela falou, olha, eu fico conversando, porque ela trabalha com muita gente, eu converso com meu pai, que não tem estudo nenhum. Pois Eu é. conversava com o Reginaldo, eu converso com o Reginaldo, com- converso com você, converso com a minha mãe, com o meu tio. Tem conteúdo, tem vocabulário. tem. Sabe Hoje que não, as pô, coisas- mano. Cara, Não sabe nada. Ô, não sabe olé, nada. meu. porra. Não sabe nada. Isso não tinha. Ela sempre existia, a Mônica fala, ela sempre fala, a Mônica comenta que ela acha a coisa mais linda ela conversar Mas com o pai é dela. de admirar, mas é sim de Porque o Luiz, admirar. acho que não sei se ele conseguiu terminar o quarto ano. com Como é aquele que era, tio trauma. Luiz, Não, mãe? Como é que Luiz, era? Fala aí do Luiz. Ele Eu terminou fiz só porque com minha mãe Minha mãe botou uma passava. Ah, é? barriguinha, Fala. uma perninha ou uma barriguinha no O zero boletim ia dele. lá pra casa, tia? Casa, pra lá como assinar. reprovada. Ela pagava o rei, Sônia, eu lembro disso. aprovada. Ela corrigiu o boletim. Fazia, minha Não, mãe Rabiscava lá. Ela Rabiscava não, sabia. apagava a caneta Apagava. da Ela professora. sabia que eu Ó, fiz. do zero, borrachinha na ponta da língua.
Não, eu lembro. E como é que a bem do professora Luiz aceitava poder isso? tirar Porque era a o dona de- Sebastiana. Não, Sebastiana. a professora não tinha muito acesso a isso. A professora pegava toda a documentação do aluno, levava lá para a Secretaria de Ensino, Lá lá na na cidade, cidade. lá na cidade Lá na grande. cidade. Na cidade grande. Lá é que ia ver o que estava aprovado ou reprovado. Porque eu tinha que levar o boletim para fazer a matrícula. Vinha de lá, a matrícula aprovado. do ano que Como vem. não tinha nada de mídias e de colocar aí nas pastas, Internet. era aquele único documento. Todo mundo confiava num único documento, né? Já existia o CU. O documento único, né? O central único do documento. Central único do documento. Então não tinha outro documento que provasse que aquele menino não tinha Estava passado. aprovado e reprovado. Era 3, era 8. Fechava. 4. 6, é só. 4. Podia fechar o 9. O 0 botava mais uma barriguinha em cima, 10. virava 8. 10. Ou muito assim, 10, meu filho. Tirou Se 10. tivesse, Era 8. porque geralmente o 10 era assim, era 10,0. Isso. 9,0. Quando Então, quando era reprovava- 0, 0, que ele não tinha conseguido nada, minha mãe dava um jeitinho de pagar esse Puxar um zerinho, número 1 ali. fazer ele tirou 10 na leitura. E ela passou ele de ano. Mas Ô, ele- tio Aí Luiz. do quarto ano. Mas Ele não para sabia ter o nunca. diploma de quarto ano. Mas ele sabia ler, ele sabia escrever, ele sabia Ele não fazer era, conta, não conseguia ele ser sabia pressionado. Ele me contou assim que ele era indisciplinado. Né? Mas ele era inteligente. Ele tinha conhecimento, mais ou menos igual o Ezequiel. Só que o Ezequiel hoje não tem o aprendizado que o Luiz teve. Mas era hiperativo. Era hiperativo. Nossa Aí ele me Luiz. contando assim, Nena, você lembra quanto que eu apanhei para pôr água pros porcos? Eu falei, Luiz, eu lembro. Tadinho, era tão pequeno. Mas era preguiçoso. Não, eu lembro. Quantos bem. anos ele tinha, tia? Eu e o Luiz, nós éramos meio que o terror dos irmãos. Tia, conta essa Não. história de que você era ruim aí, que eu quero deixar isso gravado. Nossa, mas eu Conta era essa que mais essa é boa ruim. demais. Eu era mais ruim que minha mãe. Ah, mas Não, gente, escuta essa história. Minha mãe eu vou contar da dava... Sônia quando pequenininha, bebê. Conta a Não, história que essa você era que eu vou ruim, falar tia. é verdade. Isso eu tenho comigo até os traços na parede de sangue, assim, que Fazia suagem. lanhava o nariz, guape, na roupa branca. Nossa, na parede da minha mãe, lá atrás da casa. Mas Minha você mãe dava fazia uma isso? surrinha bem legal. Eu falava, é? Não chorava, não. Vou mostrar que ela me eu machucou. ia Vou mostrar que ela me machucou. Já pensou se houvesse um conselho tutelar? Minha mãe, a hora que eu chegava, lanhada Do negócio do nariz, tio, do nariz. a roupa, eu fazia assim, ó, guap, 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 e aqui na parede, ó. Aí minha mãe via que dava ali uma tunda boa, Feia. eu cortava de novo, voltava. Aí eu voltava vermelha com preto, que era o sangue antigo. Ah, você queria fazer de conta que era o sangue que ela tirou de você. Ai, acabou. Eu Ia lá na parede pra ver os dedos Eu não tenho certinhos, ó. certeza, mas eu acho que ela é a precursora do conselho tutelar. Gente, eu enfrentei minha mãe E, ó, nas épocas assim, cara. Toda vida. Deixa eu te contar, deixa eu contar pra vocês. Ai, que saco. Quando, depois de você, quem nasceu? É o Marcelo? Acho que teve a Fátima e o Marcelo. Depois veio a Você Fátima. nasceu depois de você. Você era pequena. Você era muito pequena. E o nenenzinho lá no colo da minha mãe, ela dando e veio tinha plantação de mandioca, e sabe aquele quando arranca, tira lá a mandioca, fica aqueles... Ah, tá. Os ramos. As ramas. As ramas, mas Sim, tem um sim. nome, né? Nossa, minha mãe dando mamar pro neném aqui, né? Todas. E a Sônia Mas a chegou. Sun tava mais lá do que o neném, mamãe. Né? Não, mas ela tava... Podia até morrer afogado. Um olho no peixe, outro no Os gato. outros, ela tava... Não, aí a Sônia veio, não era incomum, você fez muito isso daí. Ela veio lá com aquela, tem um nome lá, negócio da aquela- mandioca? da mandioca, que tem o trem, depois lá tirou a raiz, Ficou aquele ponteiro, ó. aqueles ponteiros. Ela chegou na cabeça do bebê. Meu Minha mãe Deus. te deu uma
arrepiava. Então, Tão grande. foi uma dessa que E eu você arrancava tudo. não chora. Você não podia chorar. Não podia não, ela não chorava. Não, eu era não dela. chorava, não chorava. Se você querer chorar, não chorar, não era pra chorar. E Não, mas a gente Ai, chorava, a gente minha chorava filha, escondido, chorava em qualquer não, lugar. eu não Não, eu tô chorava, dizendo, era- você era não chorava. tanta Aí raiva, eu não o chorava. tio Abrão, né, falava assim que você era muito ruim. Eu já tinha o tio Abrão, né, que nem era casado, né? Mas a Nica é muito ruim. Mas essa, não falava essa menina. Essa Nica é muito ruim, muito ruim. E minha mãe não gostava que ele falasse, que era ruim. que ela era ruim. Pra ela, porque ela estava perdendo um pouco do controle. Um pouco. Gente, Vamos deixar a avó, que a avó já morreu? Falar da menina boazinha aqui que cuidou dos pequenininhos. Nossa, era eu. Vai, te fala. Renato, eram as limpezas Ronaldo. das casas. Renato, Ronaldo, Silvânia, Reginaldo, Sérgio. Nós vamos se encontrar e vamos falar o que a Ana fazia com nós. Minha mãe viajava, deixava essa senhora, que ainda era mocinha, Senhora em cuidava casa. da casa das crianças. Ela se apoderava do espírito bondoso da Da minha mãe. Sebastiana. Minha mãe batia na gente com o quê mesmo? Vai, conta. Olha o prazer Geralmente. desta senhora vendo o passado negro. Geralmente minha mãe batia em nós com espada de São Jorge. Misericórdia. Galinho de goiaba. O galinho. O goiaba era muito triste. Que não quebrava por nada, não. quebra, né? Espada de São Jorge. Não quebra por nada. Lenha não quebra. Espada Galinho de caqui. Meu Deus. Essas coisinhas assim. Muito Não dificilmente quebra era de nem chinelo. capega. Não, Era essas três, era ela. O chinelo quebra a amava. correia, né? Mas você sabe o que é a espada de São Jorge. Todos os canteiros dela era feito Cheio com a de cerca espinhozinho. viva. Era Não, cercado cerca viva de de espada de São espada. Jorge. Nossa, ela tinha uma verdadeira. A gente fazia Ali ela já aquela sabia. Aquilo arrancava facinho, Era chega só faz um fazer. barulho. Mas era, enquanto não saía aquelas que fazia assim, aquelas painhas, né? Ela não parava. Tá bom. Mas ela batia na gente com isso. Essa daqui jogava cadeira. Cadeira? Você lembra? Eu não. Ah, eu sei. Quem bate nunca lembra, né? Olha o prazer dessa senhora. Gente, a Ana era tão brava, mas a Ana era tão brava. Eu era brava. E ela era tão brava que quando já minha mãe viajava, a gente ficava no pomar o dia inteiro. Nem sabia, nem sabia. Ficava no pomar, ficava no canavial. Escondido dela. Não queria ficar perto Pra não ir pra peia. Não podia entrar dentro de casa. Não. Não podia fazer barulho. Não. Só tinha que fazer o que ela queria. Meu Deus. Tomar banho na hora que ela queria. não Se fizesse. 3 horas da tarde ela resolvesse mandar tomar banho, todo mundo tinha que tomar banho, todo mundo ia ter que ir pro quarto. E ficar quietinho. Quietinho. Aí, Foda-se o mundo azul lá fora. eu lembro Tinha uma disso. plantação de rami. E a O que é gente. rami? Rami é uma planta que fazia roupa, algo Faz. tipo. Farinha. Era uma fibra. É uma fibra. Uma fibra igual É uma do- planta que dá mais ou menos assim, um da metro, juta, um metro um e negócio meio. assim. E lá, por isso que a fazenda chamava É, Fazenda Rami. Rami. Quando ventava, ficava tudo Era prata, limpinho. aquele É. campo, era tudo Deitadinho. mecanizado. Atrás era E era uma prata. varinha boa também pra gente apanhar, porque você ia batendo aquela aguinha, Ela é uma aquela fibra. aguinha que Ela derretia não saindo. quebra. Ela estraçalha, mas ela não Você quebra. gostava de usar ela, né, tia? Não, acho que eu não lembro. Não, ela gostava era de jogar cadeira, tábua de carne, mas era tábua de carne feita em casa. Eu tinha na mão, prato, faca. Era nesse nível, mãe. Era brava demais. Você tem alguma coisa a falar, senhora? Agora é o momento da sua réplica e tréplica. A minha mãe tá morta, não vai vir reclamar o porquê que fez isso. Eu sei. A minha mãe falava assim, tal dia eu vou viajar. Nossa senhora. Ele só fartava falar o quê? Não vai sobrar pra nós. Eu vou lá agora. na casa do meu pai. A ela falava. única coisa que a gente achava bom quando minha mãe viajava é que a gente podia dormir na cama com meu pai. Aí ia todos nós, ia eu, o Reginaldo, a Célia, a gente ia, né? A gente ia pra cama. E quando meu pai viajava também, ela ia dormir com a minha mãe. também. Também era gostoso. Mas as peias que a gente levava também, né? O Du. Não Nem vou fazer não. comentário. Não, ela não lembra judiação. Ela esqueceu. Mas eu lembro dos meus alunos.
Não sei se a Sônia lembra. Tia, mas por que você era tão brava assim? Era normal. Não, porque... É porque eu espero que ela vou- tinha da avó, Não, né? Não, deixa Mas eu eu te acho que falar. era por a quê? autoridade da época. Era bravura. A autoridade Tinha que da mostrar época, você uma- tinha que ter Autoridade. dominância, E por que que minha mãe... respeito, você tinha que imprimir respeito. Impor, era o famoso Era impor impor respeito. respeito. Porque Por que Você que minha tinha mãe- que senão ter medo. virava isso que é hoje. Por que minha mãe era Ninguém- brava? ninguém Eu escuta. hoje, desde há muito tempo, eu penso assim, meu Deus, era muita gente para ela dar conta, não tinha como ela ser diferente. Não tinha como. Naquela ocasião não tinha. Era assim, todo mundo era educadíssimo, né? Quando eu ficava nesse Nesse estado de... Bravura. nesse domínio, nossa, era muita gente que eu tinha que fazer dar certo. Porque era mesmo. Tá orgulhosa, tia, do que você conseguiu? Olha aqui, uma situação que essa criatura não aceitava a gente fazer. Cozinhava assim em lenha, fogão a lenha e panela de ferro. Eu quero que você mande isso pro Heitor. Panela de ferro. Tá bom. Então, para a gente tirar aquele carvão ou da panela de ferro ou da panela de alumínio, tanto fazia uma como a outra, colocava assim um dentro da panela. Tipo assim, o Reginaldo me colocava e ele puxava para fazer força na terra. Na volta da É, casa. Mas e olha aquilo já só. virava brinquedo. Aí aquela panela fazia um caminhozinho, aí os mais pequenos já vinham com o caminhãozinho. Aí a Ana ou minha mãe gritava lá dentro: para parar com esse barulho! Porque tava. Só que a panela, o fundo já estava branco. Você Extremamente lembra do Ronaldo? areado. Que o Ronaldo fazia assim. O dia inteiro, né? Que chegava tipo assim, ia subindo, mas Só era subindo. plaino, era plaino, Não, mas era na cabecinha dele mas era na altos e cabeça dele baixos. fazia uma curva, era subindo. Não era o... Bebê! Nessa ocasião, já se fazia aniversário desses Quando se caçulas. tinha a Ana não deixava a gente brincar de... Nada. Buzina, já não existia buzina. Mas nessa ocasião já se fazia Para com isso e vai varrer o quintal. Olha a sujeira que tá. E não quero nenhum rastro. Olha que minha mãe chegar, o pau vai pegar. Essa varrida Não podia fazer. Como é que era a rastro. varrida, mãe? Mostra Não, aí. não podia fazer. Vamos ver a varrida, como é que é? Não é poeira, deixa rastro. A gente varria, ficava lisinho. quintal era muito grande. E a gente não podia varrer aqui, não. Era tudo para A gente tinha que varrer assim. ó, Ah, pra tirando- dentro. Pra tirando o rastro. Ficava Não deixar. Por que que eu vivo com a desgraça de uma vassoura na mão? Era assim. E meu soprador. Traumatizou, judiação. Aí assim, ó, ia trazendo. Ai, se varresse o quintal assim. Deixasse o rastro pra trás. Aí o que que fazia? Fazia um montinho. Fulano, Lela, vem pegar. E a Célia nunca gostou de trabalhar, né? Não. Aí ela, eu não. Pode pegar você. Lela, não vai bater. Não vai bater, não. Ficava um monte lá. A galinha ciscava um monte. Minha mãe via aquele monte esparramado. Batia em quem? Todo mundo. Em todo mundo, colocava a Célia no quarto de castigo. Ela ia estudar e eu ia lá de novo. Ela gostava só de estudar. Não, E era catava o cisco e levava. Quando catava o cisco, você acha que podia ficar o sinalzinho que ali tinha um montinho? Aí vinha lá E levava nada tudo. Oba! Levava tudo. Meu Deus do céu. Se chegasse um cavaleiro e os no quintal meninos. da minha mãe. O filho do tio Abrão. Não. Você lembra? Era assim longe a Era. porteira. Era como um aqui, lugar lá, gostoso. naquele pau, vinha, que tinha um canteiro de flor ali. Tinha muita Aí filha. o cara entrava com o cavalo no quintal. Fazendo dele. aqueles jaburacos. Aquele, não era o problema, não era o cavalo fazer buraco. O problema é se o cavalo cagar. Geralmente, quando ele chega num eles lugar dão- novo, Quer marcar território. Aquela o cabra cavaleiro cabana. desce dele, ele... E ó, Xixi de cavalo é muito fedido. o fedor da pega. Podia ser filho do prefeito, Nossa. que ela mandava Todo mundo. catar aquela merda do cavalo e Ah, ela mandava levar embora, merda.
Minha mãe. Olha isso. Ai, gente. Mas olha, cavalo não entrava naquele quintal Não. fácil, não. Se entrasse. Podia saber que ela Uma vez chegaram lá eu não sei se era um dos muito mal. filhos do tio Abrão, que veio do Iraque, e chegou Não, com, ele vai com aquele cavalo bem na porta, menina. Ela fez. Ele tinha vindo do Iraque, estava em São Paulo, de São Paulo ele veio para lá e ele trazia muito dinheiro, sabe, nessa ocasião. Era o, né? Male. Mas ela fez ele ir para Pompeia. Pompeia é uma cidade super longe, mas ela não deixou ele lá em casa. E nessa ocasião que os meninos brincavam de já se fazia festa de aniversário deles e eles já ganhavam muito presente que a gente tinha como fala, o sapão, né? A nossa casa já era de forro assim, tinha um buraco. Todos aqueles presentes eram guardados lá. Escondido, no Lá. caso, né? As crianças não. Não. Portanto, quando todo mundo veio embora, tinha aqueles brinquedos. Claro, estava escondido a vida inteira. Não, ela não E deixava. na Semana Santa tinha um ritual, não podia se trabalhar. Semana Santa não podia muito Na nem sexta- comer, mas quinta-feira a santa semana já toda. começava. A Semana Santa toda começava o ritual. Segunda-feira era a Semana A Semana Santa. Santa. Naquele começava, você já não podia pegar faca, Não. você já não Pentear o podia cabelo brigar. também, Pentear Não, mas- o cabelo. Você já não podia brigar, você já não podia pegar faca. Falar, Não, fazia quase nada. Era a semana que a gente dava graças a Deus que era a semana a gente não Isso apanhava. daí. A gente não apanhava. Meu Deus. Vassoura não. A semana podia varrer, Mas no no- dia não. no dia. Na véspera Na quinta colocava começava assim, na quinta. colocava-se uma canjica de molho, aí já não prendia bezerro, já não fazia nada. Na nem sexta-feira tomava leite, santa, não tomava não, Nossa, gente, era acendia verdadeiro o fogo. A gente aguardava a morte de Jesus, a gente velava Jesus. Entendi. Jesus estava ali, referência. ali. A gente nem sabia, né? Não, Não. sabia. Sabia, né? Essa parte a gente sabia. Que era a morte Não, de a gente Jesus e que a sabia, gente mas- estava de luto. Então não acendia o fogo, não tirava leite, não fazia nada. De manhã a gente levantava, você lembra disso? Minha mãe mandava a gente pro canavial ou pra bananeira para arrancar as folhas da bananeira sem faca. E você não lembra? Eu lembro. Ali atrás. Não, você acho que fazia parte, ou Não, você eu ficava em lembro casa. desse aí Era a direitinho. meninada que Fazendo a ia. cobertura. Eu lembro que a gente ia. Todos Era os as pequenos crianças. iam. Inclusive, para não ficar em casa, não brigar, não fazer nada. Era arrancar as palhinhas secas. Deu uma obrigação. Tem uma Como ocupação, nós- pra não como ficar a gente brigando. era criança, ainda não tinha o entendimento que aquilo foi o dia da morte de Jesus, a gente tinha que ser aquela coisa toda. Quando era meio-dia, acendia o fogo e fazia a canjica com água. Porque não podia ter, não podia ter sofrimento do leite. Não, Nada. animal, de nada. Comia-se aquela canjica com água e acho que colocava canela. Canela, exato. Tá. Aí quebrava o jejum de todo mundo. Cada um voltava para um Aí canto, minha cada mãe um tinha o voltava cuidado no de outro. colocar uma toalha. A toalha eu não lembro. Um paninho. Um paninho. Minha mãe, Fazia a uma hora toalha. que dava o meio-dia dela, sozinha, ela ia lá, botava um pano Uma branco. toalhinha lá. Era prato, assim, para sentava ali, nós era- era uma situação nova. Era uma situação Isso eu nova. nunca esqueço da minha mãe. Toda Sexta-feira. sexta-feira, Sexta-feira. meio-dia, era o meio-dia. Porque acendia-se o fogo e cozinhava Ela a punha um canjica pano para branquinho, acabar o jejum. sentava. Eduarda, nem ovo. Nada. Era só a canjica com água e açúcar. Nada de Só. E para dar um gostinho, colocava-se A canela. canela para adoçar. Aí, quando era 3 horas, todo mundo vinha para casa. Quem estava lá, porque era a hora, das 3 horas é a hora da misericórdia. Vinha todo mundo para casa. Eu não sei se tinha alguma, eu não me lembro, mas eu tinha algumas que celebração. Alguma reza, alguma coisa. Porque ela gritava que era hora de vir para casa. Que hoje a gente sabia que é 3 horas, não era final da tarde. Mas eu não lembro muito o que acontecia. Não sei se tinha um outro, não lembro. Eu também não. ritual. Aí ali a gente ficava, todo mundo sentado, todo mundo quieto. Eis que um ano estava morando com a gente o meu avô.
Vovô. Ai, Vovô. Zé E o Gato. vovô era muito palhaço. Ou da parte da avó ou do vô? pai da minha dela. mãe. dela. Ele era Igual o Renato, assim, nerdinho daquele jeito. e era muito contador de história. Ele era um verdadeiro Ah, e a artista. história do Pavão Vermelho, ele contava assim. É. Tchim, tchim. É. Aí outras, chegou o pessoal da colônia, os Bassi. Hum. E foram fazer uma brincadeira de pôr uma. Era garrafa ou era o quê? Em uma tábua. E fazer isso aqui, né? Fazer assim, ó, o pé assim. Pim, Ah, pim, é. pim, pim. Era uma sexta-feira santa à tarde. Minha mãe, não, para com essa brincadeira. Eu vou Tiana, deixa os meninos brincar. E tá lá. E minha mãe, não é dia de brincadeira. Punha esse negócio lá e uma tábua em cima para ficar assim e com pôr os um pés. pé aqui, outro aqui, equilibrando. Equilibrando. E o vovô equilibrava em cima de uma boca de garrafa dessa. Ele colocava o negócio aqui e ficava assim. Ele era muito ágil. E o Luiz caiu e quebrou o braço. O Luiz Bassi. Vocês não lembram dessa história? Aí a minha mãe chegou No com dia da Exatamente. sexta-feira. Minha mãe chegou com muita razão. Maria. Com muita razão. e Que tinha aquilo razão. tinha acontecido porque era castigo, porque não era dia de fazer aquilo, porque estava afrontando o sofrimento de Jesus. E que pepepe, que pepepe. Igual quando aconteceu com meu pai, que ele foi de a cavalo lá em Chaporã. Essa eu não era muito Você lembra, pequenininha. né? Nós lembramos. Parece... Não, foi com o Luiz que eu lembrei. O Luiz lembra direitinho, direitinho. Que era uma sexta-feira também. Meu pai era assim, ele não era de ir muito na igreja, mas era festeiro. A sexta-feira santa Ai, meu pai ele era... gostava de festa. Ele era incrível e participar lá das cerimônias, né? Então em Chaporã tinha aquelas matraca, né? De madeira, assim, tarará, tá. Então, meu pai pega o cavalo dele e aí põe o arreio e foi para Chaporã. Chegando lá, deixou amarrado lá na casa daquele João Barbeiro que tinha só uma perna. Era muito amigo, vocês não lembram, né? Não. A Sônia pode lembrar. E deixou o cavalo amarrado no quintal, né? Perfeito, eu vejo aquele quintal. Deixou lá no fundo, que era muitas plantas, muita árvore, né? Deixou lá e foi para a igreja. Aquela tarde era toda de contrição. Quando meu pai, aí tinha assim, uma história de que aleluia, arrebentava aleluia, que soltava rojão, assim. Isso acho que era no sábado, aleluia já. Quando ele chegou lá, o cavalo assustou com os rojão, né, que soltava muito rojão. Não era nem rojão que falava bateria. E o cavalo estranhou e pulou era tudo de balaústre, sabe o que era balaústre? Aquelas pontas. E o cavalo, pá. Quando ele chegou, a barrigada do cavalo estava Enfincado. de fora. Ai, judiação. Eu lembro direitinho quando ele chegou em casa. Não sei do que ele veio. Assustadíssimo. Minha mãe falou, claro. Meu Deus é do castigo. céu, claro. É castigo. Sim. Onde já se viu, numa sexta-feira Santa, montar num Ao cavalo, longo de né? um cavalo. Nossa, jamais. Você não lembra disso? E isso era por volta de que ano, tia? O Luiz lembra direitinho. Luiz lembra dele. Perfeitamente. Ah, eu acho que eu tinha Isso deve ter sido em 52, por aí. 1952. É, 51, 52. Nossa, tem muitos anos, né? Faz muitos anos, né? Minha mãe nem era nascida ainda. Mas sua mãe estava... Nem nos planos de Deus ainda. Mas depois, aí vai lá buscar esse cavalo, o cavalo até teve que matar, sabe? Porque as barrigadas dele barrigadas saíram pra tudo pra fora. fora. Porque ele pulou em cima daquelas coisas de balaústre, a barrigada dele ficou tudo pra fora. E a gente na época acreditava que era. Mas a gente acreditava que era castigo, né? Sim, claro, pois era a única coisa que sobrava de história, verdade. Sim, É, assim, era Era o aquilo que contava, a gente né? acreditava. A partir daí, nós que éramos pequenos, nossa senhora, ficou muito... Você nasceu que ano, tia? Eu nasci em 43. 43.
Eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, né? Olha só. Que era aquelas coisas. Mas, menina, era eu lembro de todo esse pessoal. E tem lá em Echaporã, tem pessoas dessa época ainda. Olha só. Não pintava a unha de jeito nenhum quando chegava Não. Pessoal, vamos começar a organizar a nossa vida? Vamos. Deixa eu contar só as pra dentro. Eu vou fazer... A Sônia era bem menorzinha, eu já era mais taludinha, né? Já queria Vai, ter o eu vou ficar aqui, vai dando pra mim na janela. Vai, tia, cabelinho conta. enrolado, né? A gente não tinha bob, a gente nada, não né? tinha nenhum recurso. Fazia um rolinho, lavava a cabeça, fazia um rolinho, põe uma palha de milho. Enfiava aquela palha Como no se fosse um rolinho. grampinho de cabelo. É, igual um grampo. Amarrava E pronto. para quando fosse no domingo de Páscoa soltar e aquele cabelo tivesse, porque nossos cabelos sempre foi Muito bem, liso. muito lisinho, né? Mas isso a gente fez muito. Olha só. Então, eu lembro disso aí com uma certa saudade muito grande. Era uma saudade assim. Nostálgica, né? uma nostalgia. Nostalgia. Essa história que elas contam assim, que eu era brava, de tarde. Você concorda Vamos que com- você era brava, tia? Você assume? Concordo. Eu fui professora, eu fui tão brava. com meus Sério? alunos, mas fui tão brava para eles, que eu tinha uma régua desse tamanho. Meu Deus do céu. Aquela régua, não sei se era de 50 centímetros. Mas- Era uma grande. Eu tinha grande, pequena. Ai, se alguém rabiscasse a carteira, ele tinha que trazer bombril e sabão da casa lavar. dele para ele lavar, porque era Um brinco. era muito, muito. E o jardim da escola? Nossa Senhora, o jardim da escola era maravilhoso. Olha isso. Aí, era mais ou menos assim, a Sônia dava aula naquela escola, a Eugênia na outra, a Bezinha na outra, a Edna na outra, era muita escola assim, próxima, né? Todos aqueles alunos que lá não dava certo, vamos pôr lá na Dona Ana, e Que eu vai estar fazia conserto. Ali eles vão endireitar na vida. todos. Olha só. Só que eu era brava, mas eu era brava. Nossa. Teve Tá vendo? Hoje é uma mansinha, hoje é uma candura de pessoa. Tão boazinha. Todo mundo me quer. Todo muito mundo bem. fala que você é tão boazinha, né, tia? Eu tenho até nas redes sociais uns 3. Não tenho mais porque eu até não quis. Mas tenho o Rubens Barros, o José Antônio. Tenho alguns. Que eram os amigos da época. Não, que eram meus alunos. Alunos. Então, as mães, né, fala, a avó, as mães principalmente, que o que eles são hoje, inclusive eles, deve a mim. Olha aí. Isso é um orgulho, né, tia? Não, tem uns depoimentos lá que eu falo, pessoas assim que naquela época era muito pobre, não tinha nada. Hoje são pessoas tudo formadas. Sim. Nossa, tem uns 3 que tá em São Paulo. Olha que Tem legal. outros espalhados. É espalhado no mundão afora, né? Mas, menina, eles todos os dias, professor, eles me parabenizam. Que legal, hein, tia? Parabéns. Umas meninas que a Sônia lembra delas, que é dos Basques, que sua mãe também lembra. Então, muito, muito ok, lá para os lados de Cascavel. Nossa, todos os dias. Eles já quiseram ir lá em casa, mas eu não dei. Ô, tia Sônia, você era brava como professora também? Não. Boazinha. A Sônia era assim. Eu era mais amiga do que. A Sônia era Antes de assim. ser professora, eu era amiga dos meus alunos. Toda menina queria parecer a Sônia. Ah, que é? ela andava, Quando eu dei aula, não. ela andava bem. Ela era toda arrumadinha. combinante, o cinto com o brinco, com a bolsa, com a espingarda do cabelo, do sapato. Todas as meninas. Eu peguei essa época aí, eu lembro desse negócio. Tudo. O relógio trocava de pulseira a cada 2 minutos. Todas as meninas queriam parecer a Sônia. Não, eu e mesmo naquela. nunca fui assim, ruim para os alunos. Nossa, eu fui que bom. muito amiga. Eu Antes não, de eu professora, já eu era fui. amiga. Ah, que legal, né? Que bom. Nossa, muito. Menina, e eu batia. Mas eu batia neles, menina. Ah, era? Nossa, Louco, aquela meu. regona lá. Ah, quem rabiscasse a carteira? E não trouxesse o bombril amanhã. Vem aqui, tia Sônia. Quer? Vem cá depois na janela. Vou, pera. Vem, tia, vem cá.
Vem dar um tchau de despedida aqui do vídeo, né? Porque lembrando que hoje são Olha que delícia isso aqui. dia 26 de maio de 2024. Domingo, praticamente umas 17 horas. Por aí. Encerrando o dia. Encerrando o dia. Comes Muitas e bebes lembranças, delícias. muitas E histórias. lembrando da nossa infância. Adoro ver essas histórias. Mas ele adora, ele dá risada. O Heitor, tia? É, porque Para nós é muito gostoso. ele acha, assim, contar da avó brava, contar dos meus alunos eu muito brava, pros meus irmãos brava, porque hoje eu não sou brava. Ah, então ele acha que é uma coisa, uma É. novidade que ele nunca viu, né? Totalmente assim, opa. É. Minha avó, Vem, mãe, dá um tchau aqui pro vídeo. Tchau, gente. Beijo, beijo. A Beijo, nossa beijo. vida é esta. Nossa história. Ai, Boa demais. É isso aí. Boa demais. vídeo é pra post. Fica aqui o registro, eu como cuido das mídias sociais, fico cuidando da parte social, das mídias, né, dos eventos, assim. E tá aqui, gravado para a posteridade. Hoje eu estou com 42, tia Ana com 81, 7h30 eu. tia Sônia 7,5 e minha mãe 63 já. E é isso, turma. Um beijo grande e a gente fica por aqui, que agora nós vamos acabar de limpar essa bagunça dos churras. Beijo, né, tia? Beijo. Tchau, tchau.